Ideia ruim. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Eram os rascunhos dos outros vídeos que eu já gravei e já postei. São ideias ruins? Talvez este vídeo também seja uma ideia ruim. Talvez ter sido criado este canal tenha sido uma ideia ruim, porque ninguém vai assistir. Mas eu tenho tempo livre, muito tempo livre. Então talvez tenha sido uma boa ideia. Talvez fazer as minhas próprias músicas tenha sido uma ideia ruim, porque o mercado não está para peixe. Mas também fazer cover me parece uma ideia ruim, mas funciona para o mercado. Talvez seja uma boa ideia. Uma vez eu acompanhei um teatro infantil na feira de livro, onde a peça ensinava as crianças a trocar as más ideias pelas boas ideias. Eu já compreendo há muito tempo que o ponto de vista da tradição zen budista, da filosofia não dualista, ela está a quilômetros de distância em termos de profundidade e percepção da vida e da nossa mente do que a vã filosofia ocidental, por assim dizer, porque não faz o menor sentido trocar pensamentos ruins por pensamentos bons. É preciso se aprofundar mais. Como saber se uma ideia é ruim ou boa? É pelos resultados que ela gera. Se a gente se dá bem, é uma boa ideia. Se a gente se dá mal, é uma ideia ruim. Seguir o seu coração parece uma ideia tão ruim que ninguém mais fala disso porque parece piada. A sociedade lhe diria para seguir os caminhos que ela oferece. O coração oferece caminhos no céu. Não há mapas. E outras pessoas que já trilharam também não deixaram mapas, porque os corações são únicos. Então isso é muito perigoso, isso é ruim. A gente pode pensar ao contrário, e que viver conforme a sociedade espera de nós, talvez isso seja ruim. Talvez qualquer ideia seja ruim. Sem meditação, a vida é ruim. Sem meditação, a vida é perdida, desperdiçada. Então seria ruim viver sem meditação. Meditação é o mapa para o coração. Quem é que liga para esses assuntos? Eu acho que não é uma boa ideia falar sobre esses assuntos. É um fenômeno cultural também, ok? Isso não precisaria nos deixar tão preocupados, porque, afinal de contas, se uma ideia não se mostra boa, é só trocar a estação, é só girar o botão. Mas acontece que a gente está no Brasil, e o fenômeno da sociedade brasileira, do nosso costume e tradição, é perigosíssimo você dar um passo em falso, porque isso pode te custar uma vida inteira de investimentos. É uma cultura que não deixa margens para erros, e desta forma o seu cabresto está bastante curto. A nossa maneira de viver, que seria o coração fluindo, ora, fazer o que você gosta, ver a coisa acontecendo através daquilo que você gosta, se desenvolver não só como um empreendedor, mas como um ser humano, um criador, aquele que está curtindo a vida. Não existe erros para quem curte a vida, para quem sabe que está assegurado pela vida. Agora, se você é preso, restrito aos seus pensamentos e praticamente sabotado por eles o tempo todo, então tudo parece muito perigoso de se desafiar. E afinal de contas, se é para analisar o que é ruim, nós vemos no Brasil todas as personalidades ruins se dando bem, né? A ganância, o roubo, a futilidade, a mediocridade, a estupidez, tudo se dá bem. Isso é um fator cultural que aconteceu, talvez acidentalmente, talvez não, que nos deixa realmente preocupados e diminuídos. A gente se engana a respeito do nosso próprio potencial. Pensamentos ruins existem
o tempo todo. Existem muitas formas. Pensamentos de sabotagem, de autodestruição, pensamentos de tristeza, revolta, injustiça e aquela vontade de talvez nos entregarmos à maneira ladra de ser, para então também se dar bem, no estilo de vida ruim, porém premiado, premiável, de nossa admirável cultura nacional. Então nós estamos sempre envoltos numa atmosfera ruim, numa atmosfera psicológica, emocional ruim. Tudo seja ruim, talvez, porque nós nos apegamos a uma falsa personalidade. Deixa eu explicar isso melhor. Tudo aquilo que vai decidindo se o que é bom e o que é ruim são fatores psicológicos, mentais. Se você sair um pouco desta visão mental psicológica da vida e se aprofundar um pouquinho mais, viver a partir do coração, tá? Lá vem isso de novo. O coração não vê pensamentos bons e ruins. Ele vê o todo acontecendo. Você se identifica com alguma coisa e a partir daí as coisas vão ser favoráveis ou não favoráveis a você. E no momento em que você não se identifica com nada, então desaparece essas noções de bom e ruim. Quem sabe, não é? Nascer não foi uma má ideia. Agora nós estamos aqui, tendo que lidar com todo esse embaraçoso lodo psicológico. Talvez tenha sido uma boa ideia, porque isso nos faz aprender. É boa ou má ideia nascer? E morrer é uma boa ou má ideia? A maneira como eu vou viver, aí que está. Eu vou viver bem ou mal? Eu vou escolher o bom ou o ruim? O que é o ruim? Segundo o budismo, existem 3 venenos mentais: ganância, raiva e ignorância. Pois bem, parece que descreveram o Brasil, né? Não, mas isso é inerente a todos nós, seres humanos. A ganância está dentro de nós, por isso os anzóis funcionam. Os anzóis que o mundo dá para você, ó, escolhe aqui, aqui tem mais. Ganância é uma coisa que pulsa dentro de nós. Da mesma forma, a raiva. Nós temos muita raiva de tudo. Os inimigos que a gente mesmo fabrica e também o sentimento de injustiça. Ambas situações dão raiva e raiva faz a gente agir e escolher coisas que vão nos dar uma determinada qualidade de vida. E a ignorância, então, a ignorância do fato de se conhecer melhor, né? Não a ignorância das notícias, das histórias, das ideias dos outros, mas o conhecimento do nosso funcionamento psicológico. Quando a gente não nos conhece profundamente neste sentido, então o nosso ego, a nossa identificação com aquilo que a gente não é, vai tomar o poder da nossa vida e vai nos conduzir, porque ele vai querer a coisa melhor para ele. Então tudo que acontece vai ser definido como melhor ou pior, bom ou ruim para ele. Mas quando você tem a ótica mais profunda, você supera isso em sabedoria, você supera esta ignorância e passa a ver o mundo de outra forma, não boa ou ruim. E o que o ego faz? Uma vez que ele está no poder da nossa vida, ele vai querer as coisas boas para ele. Então ele vai começar a jogar com os outros egos, joguinhos mentais, para causar inveja, para incitar a raiva, o rancor entre as pessoas. Ele vai querer manter o ambiente de ignorância onde ele, o ego, tem muito valor. E isso traz sofrimento. Sofrimento para todos nós. Temos que cuidar desse nosso sofrer.
essas ideias ruins que vêm na nossa cabeça, talvez se a gente não se identificasse com elas. Olha, é só um pensamento passando, é uma nuvem passando. Imagine a sua mente como um céu azul, limpo, e de repente vem uma nuvem. E ela tem um formato de raiva, um formato de ganância, um formato bom, um formato ruim. E aí você é fisgado por esta nuvem e lá se foi a sua clareza mental. Você se apegou à nuvem. Então, agora, para manter aquela nuvem, para manter essa imagem, esse apego ao que é falso, você precisa de uma energia tremenda e de um jogo tremendo de ilusões para com outras nuvenzinhas do céu. Aí que está, se você não se identificar mais com nada e buscar a clareza mental, você vai evitar bastante coisas ruins. Porque, essencialmente, o que seria ruim é simplesmente o apego a um pensamento. Pensamento, ideologia, credo, sonho, meta, desejo, etc. e tal. Mantenha-se claro, um céu límpido e claro. Toda a existência está disponível. Inclusive, observe as próprias nuvens. Elas vão continuar a vagar pelo céu. Esperamos que elas não tenham raízes, que elas não criem raízes na sua mente, porque aí justamente é disso que é feito os traumas, as inseguranças. Agora, se você deixar o céu límpido, isso se chama coração, as portas do coração. E a partir desta clareza, tudo o que você tiver que fazer jamais será uma má ideia. Vai ser simplesmente uma diversão e uma gratidão. Até o próximo vídeo.